20, a partir do versículo 1. Louvado seja Deus. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Segundo Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de que te lembrar, de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Amém, meus irmãos. Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder, e nós vamos orar a Deus agora. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, a revelação da tua palavra. Que o Senhor possa revelar esta palavra viva e eficaz a cada um de nós. Que o Senhor possa trazer uma revelação, ó Deus, para as nossas vidas. Que nós possamos ser direcionados por Ti, Senhor. Que nós possamos caminhar segundo o Teu querer. Que nós possamos caminhar segundo a Tua vontade. Neste momento, Senhor, eis aqui cada uma destas vidas, Senhor, e todos aqueles que terão acesso a esta palavra, que o Senhor possa abençoá-los em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Nesta noite, meus irmãos, o tema da mensagem é a segunda chance. A segunda chance é o tema da mensagem. Irmãos, nós estamos tratando aqui no texto bíblico da vida de um rei, uma pessoa que tinha uma vida totalmente estabilizada. Ele era rei de Israel, o nome dele, rei Ezequias. Ezequias era um homem temente a Deus, era uma pessoa que obedecia aos mandamentos de Deus. Só para você entender, naquela época, os reis, eles teriam que ter uma cópia da Torá, uma cópia da Bíblia, uma cópia da palavra de Deus. E através desta cópia, a recomendação de Deus era que o rei fosse fiel. E os reis que com fidelidade serviram a Deus, tiveram os seus reinos abençoados, tiveram o seu povo abençoado, porque assim Deus fez para cumprir a sua santa palavra. Assim Deus fez para cumprir o que Ele prometeu, para cumprir aquilo que Ele passou para o seu povo Israel. E quando eles obedeciam, Deus retribuía com a bênção. Quando eles desobedeciam, a maldição caía sobre a vida deles. Mas nós estamos falando de um rei obediente. Estamos falando de uma pessoa que realmente estava na presença de Deus e fazia o que agradava a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que tudo sucede igualmente a todos. A palavra do Senhor também nos diz que o sol, disse o Senhor Jesus, nasce para todos, tanto para os bons quanto para os maus. Então, isso significa que tudo pode acontecer, tanto com o justo quanto com o ímpio. Qualquer coisa, só o fato de nós sermos humanos, nós estamos sujeitos a passar por problemas de enfermidade, a passar por problemas financeiros, a passar por problemas na área conjugal, a passar por problemas com os filhos e assim por diante, porque nós somos humanos, nós somos limitados, nós estamos vivendo nessa terra e muitas coisas acontecem que nós não temos domínio. Nós acabamos de ver agora, o terremoto que aconteceu, e nós vemos muitas pessoas desabrigadas, muitas pessoas desalojadas. Por quê? Cada vez mais as catástrofes estão assolando a humanidade, cada vez mais o tempo está alterado, o tempo muda, a forma do clima da terra está mudando e pessoas são assoladas por problemas e por dificuldades. A questão é a seguinte: já que todo mundo pode passar por dificuldade, já que todo mundo pode passar pelas questões dessa vida, então qual é a diferença? E eu diria uma outra pergunta também: por que o justo
sofre? Por que a pessoa que é justa, que é correta diante de Deus, ela tem que passar por sofrimento? Por que um rei como Ezequias, que era obediente, uma pessoa que servia a Deus, ele teve que passar por este momento difícil da vida dele? Volto a dizer, tudo sucede igualmente a todos. Não existe diferença do ser humano, sendo que, mesmo que ele obedeça a Deus, mas ele continua sendo humano. Mesmo ele desobedecendo a Deus, mas ele continua sendo humano. Sendo assim, alguém pode perguntar, qual é a vantagem então de servir a Deus? Por que uma pessoa então vai servir a Deus se a mesma coisa que acontece com o ímpio pode acontecer com ele? Por que então a vantagem de se estar na presença de Deus, já que aquele que não está também pode passar pela mesma situação? A diferença é a seguinte: quem não está com Deus passa pelas dificuldades da vida sozinho, passa pelas dificuldades da vida sem uma paz, sem uma alegria interior, sem uma felicidade interior. Ele passa reclamando, ele passa com peso, ele passa com dificuldade. Mas aquele que está com o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele passa por dificuldade, mas ele passa amparado por Deus. Ele passa por lutas, mas ele tem uma presença constante, porque o Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta é a diferença. Deus é por você, Deus está do seu lado e Ele te ajuda a passar as dificuldades da vida. E quem não tem Deus? Quem não tem Deus passa dificuldade desse jeito que eu falei anteriormente. Agora, meus irmãos, depois de vocês terem feito essa viagem comigo no entendimento do significado, do porquê o justo sofre, do porquê as coisas acontecem na vida de todos, preste atenção no texto que nós lemos. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Como nós lemos aqui no texto, parecia que ele estava com uma chaga, com uma ferida. E esta ferida estava, com certeza, já em estágio avançado. E ele estava, provavelmente, com febre, provavelmente ele estava passando por dificuldades, o seu organismo estava fraco. E ele estava já em cima da cama, sem poder talvez se levantar constantemente com os seus afazeres do dia a dia. Ele já estava num momento onde quem olhasse para ele diria: olha, esse homem vai morrer, porque ele está muito ruim, ele está passando muito mal. A doença dele evoluiu para o estágio da morte. A doença dele evoluiu para o momento onde as pessoas diziam assim: olha, não tem mais jeito para o rei Ezequias. A doença já tomou conta, a ferida está grande, não está sarando, ele está com muita febre, nada passa a febre dele. Todos os médicos daquela época ele tinha à sua disposição, todos os tratamentos ele tinha à sua disposição, mas ele não conseguiu encontrar saída para a sua enfermidade, e parecia que ele ia morrer daquela enfermidade. E para completar, a Bíblia diz que o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor. Naquela época, Deus usava homens, profetas, mulheres, profetisas, para trazer uma palavra para as pessoas. E os reis costumavam receber dentro ali do seu palácio os profetas, que vinham com uma palavra do Senhor, que vinham com uma palavra de Deus. Irmãos, normalmente, quando nós ouvimos falar de uma profecia, ou de alguém que nos disse algo, ou quando nós procuramos alguém para orar por nós, nós queremos sempre ouvir palavras boas. Nós queremos ouvir assim: ó, vai dar certo. Nós queremos, depois que fazemos um exame, queremos ouvir que está tudo bem. Quando nós passamos por alguma coisa, nós queremos sempre um bom resultado. Nós somos otimistas, nós queremos que esteja tudo bem. Agora, e quando o médico fala que não está tudo bem? E quando o profeta agora com a palavra, talvez ele pensou assim: eu vou receber uma palavra de ânimo, eu vou receber uma palavra que vai dar tudo certo. Mas não foi assim, foi uma palavra dura. Ele disse, o profeta Isaías: assim diz o Senhor, rei Ezequias, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que palavra dura!
Porque o rei estava se tratando para ficar curado. Ninguém faz um tratamento para ficar mal. E eu quero abrir um parênteses aqui e deixar bem claro para vocês, irmãos, que nós devemos sim ir ao médico. Nós devemos sim fazer o tratamento que o médico manda fazer. A medicina não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, é uma coisa boa que a humanidade teve. Nós, irmãos, como igreja de Cristo, não recomendamos que você não tome remédio, que você largue o remédio, que você pare de ir ao médico, nada disso. Sabe por quê? Porque se Deus permitiu que a medicina existisse, que os médicos existissem, é para nos tratar também. Então, meus irmãos, nós não recomendamos, não somos aquelas pessoas que ficamos falando mal dos médicos, ficamos denegrindo a classe médica. Muito pelo contrário, nós devemos sim obedecer, devemos sim fazer os tratamentos. E quando o rei Ezequias estava se tratando daquela chaga, daquela ferida, ele estava se tratando para ficar bom, ele estava se tratando na perspectiva de ficar curado, de ficar livre da enfermidade. Mas ele recebe uma palavra contrária do profeta, vinda de Deus: coloca a tua casa em ordem, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. E o profeta saiu. Ele deu essa palavra e saiu. Então, se fosse nos dias de hoje, muitas pessoas iriam desistir. Nem ia querer saber, falar: já que eu vou morrer mesmo, acabou. Já que nada vai dar certo mesmo, já que tudo é só isso mesmo, então acabou agora. Para mim está tudo acabado, para mim está tudo encerrado. Chega. Por quê? Porque ele ouviu uma palavra contrária. Irmãos, nós vivemos num contexto social onde as pessoas não estão preparadas para ouvir o lado ruim da história. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas só querem ouvir elogios, onde as pessoas elas só querem ser bem tratadas. E quando você ouve uma palavra contrária, e quando você ouve uma palavra ruim, qual é a sua reação? Vou voltar ao início da mensagem. Quando uma pessoa não tem Deus, quando ela não vive na presença de Deus, ela fica desesperada. Mas quando uma pessoa tem Deus, ela pode ouvir uma palavra negativa, ela pode ouvir uma palavra ruim, ela pode ouvir uma palavra que não vai dar certo, mas ela entende que a última palavra não é daquela pessoa, mas a última palavra vem do Deus que fez os céus, a terra, o mar, as estrelas e tudo que neles há. Me ajude a pregar nessa noite, por favor. Diga para 4 pessoas assim: a última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus, primeira pessoa. A última palavra vem de Deus, segunda pessoa. A última palavra vem de Deus, terceira pessoa. Igreja, quantos aqui nessa noite acreditam que a palavra final ela vai sair da boca de Deus? É Deus que vai falar, igreja. É Deus que vai dizer o que vai acontecer. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra do médico não pode abalar a tua fé. A palavra contrária do profeta não pode abalar a tua fé. A palavra contrária do pastor não pode abalar a tua fé. A palavra contrária desta pessoa que está aí próximo a você não pode abalar a tua fé. A palavra contrária de quem não acredita, de quem acha que vai dar tudo errado, ela não pode abalar a tua fé, porque a sua fé tem que ser inabalável, porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, igreja. Nós não podemos nos abalar. O problema é que às vezes nós nos abalamos. Às vezes uma palavra mexe com a nossa estrutura. Você já ouviu aquele ditado que às vezes uma palavra dói mais que um tapa? Por quê? Porque mexe com a alma, porque tira a fé, porque tira o ânimo, traz dúvida ao coração, traz incerteza ao coração. Então, quando você escutar uma palavra que não te agrada, não retruca, não discuta com o profeta, não discuta com o pastor, não discuta com o médico, não discuta com o seu marido, não discuta com a sua esposa, porque eles não têm como resolver o seu problema. Olha a atitude de quem está em Deus, a atitude de quem está
está em Deus não é se revoltar contra a outra pessoa que trouxe a notícia ruim. Não é se revoltar, não é lutar contra aquilo. Quem tem Deus, ele tem uma arma especial, uma arma secreta. Algo que está escondido, ninguém vê, mas você está armado. Ninguém vê, mas você está preparado para qualquer situação. Você está pronto para enfrentar qualquer dificuldade. E que arma é essa? E que segredo é esse na vida de quem serve a Deus? Veja que a Bíblia diz: então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: a tua arma secreta é a oração. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela: a tua arma secreta é a oração. Você está entendendo isso? Porque o profeta trouxe uma palavra que veio de Deus, sim, mas o rei Ezequias, ele orou direto a Deus. Ele não chamou o profeta dizendo: profeta, ora por mim, pede a Deus por mim. Ele não chamou outras pessoas para interceder, mas no mesmo momento em que ele recebeu a notícia de que ele tinha que colocar a casa dele em ordem, porque ele estava prestes a morrer, prestes a deixar esse mundo, ele virou o seu rosto para a parede. Ele olhou para a parede, ele começou a orar. Ele começou a orar, falar com Deus, irmão. Oração é uma conversa com Deus. Quando está difícil, você tem alguém para quem você orar. Você tem alguém para contar o seu problema. Você tem alguém para quem você pode abrir o seu coração. E Deus, Ele está com seus ouvidos assim atentos, olha, para ouvir aquilo que você está passando, para ouvir aquilo que você está vivendo. Olha o que a Bíblia diz. A oração de Ezequias: ah, Senhor, falando com Deus, ele, Deus, naquele quarto, naquele aposento, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. O segredo, irmãos, de quem está com Deus é porque com Deus você não tem como ser mentiroso. Você pode mentir para mim, você pode mentir para a tua esposa, você pode mentir para o seu marido, mas para Deus não. Porque para você dirigir a sua voz a Deus, Deus sabe tudo que você faz, tudo que eu faço. Então aquilo que você fala com Deus no secreto, no segredo, na sinceridade do teu coração, é o que é uma verdade para Deus e uma verdade para você. Se Deus, ouvindo a tua oração, vendo a tua necessidade, vê que você está sendo sincero, vê que você está sendo verdadeiro, se prepara, porque você vai ter uma resposta de Deus na sua vida. Andei diante de ti em verdade. O Senhor conhece a verdade do meu ser. Irmãos, isso é um ato de intimidade com Deus. Isso é um ato de vida pessoal com Deus. Isso é um ato onde é você e Deus. Não é você com intermediário, mas é você e Deus. Irmãos, para nós fazermos esse tipo de prece, de oração, para nós termos esse tipo de atitude, é necessário que nós venhamos a desenvolver essa intimidade com Deus, de conversar com Deus todos os dias, de estar diante de Deus todos os dias. E quando as lágrimas começam a descer, e ele disse: foi com o coração, porque foi com o coração perfeito que fiz o que era reto aos teus olhos. Porque ele fez o que era reto aos olhos de Deus, não para que as pessoas do seu palácio vissem, não para que o profeta Isaías visse, mas ele fez para Deus. Porque se ele tivesse vivido a vida correta pelo profeta, ele ia falar assim: ô profeta, peraí, profeta, o senhor não vê que eu sou certo? O senhor não vê que eu ando reto? Não, ele não falou com o profeta, ele não falou com as pessoas ao seu redor, mas ele falou direto com Deus. Eu sirvo ao Senhor com o coração, eu sirvo ao Senhor por dentro. O Senhor sabe que eu te sirvo com todo o meu coração, o Senhor sabe que eu te sirvo com tudo que
tem dentro de mim. O Senhor sabe que eu te sirvo com toda a força do meu coração. Se você puder fazer esta oração a Deus, se você puder se aproximar de Deus desta maneira, o próprio Deus mandou um profeta falar que não tinha mais jeito. A última palavra foi nada. E aí você fala para mim: pastor, e agora? Poxa, quando o senhor falou aí que o médico falou e pode reverter, que o pastor falou pode reverter, que o que uma pessoa A, B ou C falou pode reverter, mas e quando Deus falou que ia acabar com a vida dele, ia morrer, acabou, o tempo dele acabou? Irmãos, quem tem essa constante intimidade com Deus, essa constante oração, essa vida do coração, porque eu tenho ensinado para vocês isso, porque ninguém que vai poder chegar diante de Deus e dizer que não aprendeu, que não adianta servir a Deus daqui para fora, tem que servir a Deus daqui para dentro. O que tiver aqui dentro vai aparecer do lado de fora. E não vai ser hoje a última vez que eu vou falar isso, e eu já falei milhares de vezes para trás e vou continuar falando para frente, porque o que nós estamos fazendo é para Deus. Então tudo o que acontece na nossa vida, nós temos que recorrer a Deus, porque nós não somos pagãos, irmão. Nós não estamos servindo a um Deus que eu tenho que oferecer para Ele um sacrifício, que eu tenho que fazer uma troca com Ele, eu dou alguma coisa para Ele e Ele me responde não. Nós servimos a um Deus que está constantemente conosco, e Ele está na nossa vida, e nós falamos com Ele em qualquer momento, qualquer hora. E agora, a sinceridade, o choro, a lágrima verdadeira no altar de Deus, que é isso que nós precisamos hoje. Nós precisamos derramar neste altar a lágrima verdadeira. Nós temos que colocar o que está dentro do nosso coração diante de Deus. Nós temos que colocar aquilo que seja verdadeiro para nós. Como que você andou durante a sua vida? Como você tem andado até aqui? Como você chegou até este momento, irmãos? O momento de quem já passou para a eternidade, agora é uma outra etapa. Se você está vivo, se você está vivo aqui nessa noite, é porque o Senhor ainda tem coisas a serem realizadas através da tua vida. É porque Deus tem um propósito na minha e na tua vida. Se você está podendo orar como nós vamos orar daqui a pouco, se você pode louvar Deus conosco, se você vai poder participar dessa festa das árvores daqui a pouco, é porque você, meu irmão, você, minha irmã, tem propósito diante de Deus. A sua jornada ainda não acabou, a sua história ainda não terminou. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos ser verdadeiros com Deus. Nós precisamos ter no coração a presença de Deus. Nós precisamos ter a verdade diante de Deus, porque isso vai dizer como que vai ser daqui para frente. Eu não sei como você chegou aqui, talvez como Ezequias. Talvez você chegou aqui cansado. Talvez você tenha enfrentado o medo da morte. Talvez você tenha enfrentado o medo da solidão. Talvez você tenha enfrentado o medo do abandono. Você está com medo daquela pessoa te abandonar. Você está com medo de tudo e aquilo te traz uma grande insegurança. E você não sabe o que vai ser amanhã. E você tem estado inseguro. Você tem estado insegura quanto à sua vida, quanto o que vai ser de você. Porque talvez você fez escolhas, talvez você tomou decisões e atitudes que hoje estão pesando. Hoje parece que tudo está complicado, mas volta o teu rosto para Deus agora. Volta o teu coração para Deus agora. Volta o teu pensamento para Deus agora e coloca a tua verdade diante do altar de Deus. Não coloca a sua verdade para mim, porque eu não vou resolver o seu problema. O máximo que eu posso fazer é orar por você, mas coloca diante do altar de Deus. Coloca diante de Deus. O profeta não resolve, o pastor não resolve, o médico não resolve. Então eu vou voltar a minha voz para quem resolve. Eu vou mostrar as minhas lágrimas, o meu sentimento, o que eu estou passando, para quem pode resolver a minha situação. Irmãos, existe um grupo de pessoas que eles querem levar de qualquer jeito as pessoas a se confessarem. E eles ficam perguntando assim: e aí, irmão, como é que foi a tua semana?
O que você... Olha, irmão, e aí? Não aconteceu nada, não? Irmãos, presta atenção numa coisa. O que nós temos que fazer, que foi o que a igreja de Cristo resgatou, que estava perdido, é o seguinte: hoje você pode fazer como o rei Ezequias fez no passado. Você pode se derramar em choro, em lágrima, em sentimento diante do próprio Deus, sem necessidade de nenhum intermediário, porque muitas vezes muitas pessoas não recebem aquilo que elas estão buscando de Deus, porque elas usam de intermediários, e hoje o próprio Deus quer tratar com você. Umas 4 pessoas entenderam, eu vou repetir. Hoje o próprio Deus quer tratar com você. Eu vou falar pela terceira vez: o próprio Deus quer tratar no teu coração. O próprio Deus quer tratar na tua mente, no seu interior, com aquilo que vem te incomodando, com aquilo que vem te atrapalhando, com aquilo que vem tirando você do foco. E agora? Já na palavra final, ele colocou diante de Deus, falou: Senhor, ser servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Olha o resultado. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta lá no quarto de Ezequias, chefe do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração. Se você não glorificar Deus, irmão, é porque você, diferente de Ezequias, já morreu espiritualmente. Eu vou repetir o que Deus mandou falar: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Opa, nós estamos servindo a um Deus que ouve e vê. Vou falar de novo: nós estamos servindo a um Deus que ouve e vê. Nós estamos servindo a um Deus que ouve e vê. Deus ouve e vê. Deus ouve e vê. Deus ouve e vê. Deus ouve e vê. Ele está vendo, ele está contemplando as lágrimas que caíram dos olhos de Ezequias. Ele ouviu a oração que Ezequias fez rapidinho, na hora. Não precisou esperar, não precisou pegar senha, não precisou ficar na fila, não demorou. Foi na mesma hora que Ezequias falou, Deus ouviu. Você fala, Deus ouve. Umas 4 pessoas entenderam. Você chora, Deus enxerga a tua lágrima. Você fala, Deus ouve. Você está entendendo isso? O nosso Deus está vivo. Vivo. Ele é um Deus vivo. Resultado: eis que eu te sararei. Ao terceiro dia, dentro de 3 dias, subirás à casa do Senhor. E acrescentou aos teus dias 15 anos, e nas mãos do rei da Síria, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade, por amor de mim e por amor do meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e tomaram e puseram sobre a chaga, e ele sarou. Ele ficou curado, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua operando na vida daquele que ora. É muito bom ter gente orando por nós, uma vez, mas você também tem que orar. Você também tem que pedir. Você tem que fazer a sua parte, porque senão fica um monte de gente orando por você e você mesmo não tem a sua atitude de orar. Você mesmo não tem a sua atitude de buscar a Deus. Nesta noite nós vamos fazer aqui neste lugar um ato profético, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai mudar histórias aqui neste lugar. Deus vai mudar a tua história. Eu não sei como você entrou aqui,
mas eu sei como você vai sair daqui. Você está entendendo o que eu estou falando? Quantos recebem a palavra de Deus essa noite? Se você puder, fique de pé no teu lugar agora. Em primeiro lugar, coloque assim as duas mãos na altura do teu coração. Pai Todo-Poderoso, neste momento eu quero que o Senhor, ó Pai querido, contemple agora cada uma destas vidas, e que o Senhor opere de uma forma extraordinária, e que o Senhor mude o quadro de sofrimento, de dor, de dificuldade, porque pedir não é pecado. Então eu peço como Ezequias pediu, eu oro como Ezequias orou em favor de todas estas pessoas, para que o Senhor possa operar milagres, para que o Senhor possa operar curas, para que o Senhor possa operar transformações. É no poderoso nome de Jesus que nós oramos. Amém e graças a Deus. Abra os teus olhos agora, preste atenção em mim, olha bem para mim.